Hoje é quarta, 31 de março, entra no ar neste momento mais um Giro de Notícias aqui no canal do TF. Giro de Notícias com pré-jogo de Botafogo e Madureira, mais uma partida do Glorioso no Campeonato Estadual. Você vai saber tudo a respeito do Alvinegro, a sua possível escalação, onde a partida vai passar, como você vai poder assistir, tudo também sobre o adversário de hoje do Glorioso, onde será o jogo, será num horário bem alternativo também. Além disso, vou falar de 3 jogadores ali que estão na alça de mira para eles saírem do Botafogo. No caso, o Zé Wellison, que está praticamente acertado com a equipe do Sport Clube do Recife. No caso de Marcelo Benevenuto, que o presidente do Botafogo confirmou a saída do atleta ontem à noite, e de Matheus Babi, que o Botafogo vai definir nesta semana o que vai fazer com o jogador. O presidente, inclusive, ontem em uma entrevista à Rádio Bandeirantes, já deixou bem claro que parece que o futuro do atleta não será ficar no estádio Newton Santos. Abri de maneira diferente, eu sempre começo com giro, depois entro no pré-jogo, mas hoje vou falar um pouquinho primeiro a respeito da partida entre Botafogo e Madureira, hoje às 17 horas, jogo no estádio Giulite Coutinho, estádio do América do Rio de Janeiro. O Botafogo deverá ter algumas novidades na sua equipe titular. A primeira, a volta de Canu atuando ao lado de Gilvan. Com a eminente saída de Marcelo Benevenuto, esta deve ser a zaga titular do Botafogo durante algum período. Além disso, Marco Antônio, que entrou no último jogo e decidiu, será ali o jogador que vai atuar na linha de 3 da frente. O Botafogo deverá ir a campo com Douglas Borges, Jonathan, Canu, Gilvan e PV. O meio-campo com Kaique e Friso. A linha de 3 ali no 4-2-3-1. Por uma ponta, Marco Antônio. Pela outra, Marcinho. E por dentro, armando o jogador Felipe Ferreira. E de centroavante, Matheus Babi. A princípio, Matheus Babi, né? Vamos ver o que vai rolar durante o dia. Este é o Botafogo que vai enfrentar a equipe do Madureira. Ontem os resultados ajudaram o Glorioso, que com uma vitória conseguirá entrar no G4 do Campeonato Estadual. O Madureira está invicto na competição, é um adversário chatinho que no último jogo o Rafa vai trazer informações a respeito dessa equipe. Fez jogo duro contra o Vasco, não será favas contadas. TF, como assistir o jogo? Daquela maneira simples, Botafogo TV. Não procurem links piratas, não façam coisas erradas. Se vocês assistirem pela Botafogo TV, ouçam pelo rádio. Para falar um pouquinho sobre o adversário do Botafogo de hoje, vou trazer o Rafa. O Rafa, com seu trabalho maravilhoso, ele sempre está bem humorado aqui nas redes sociais também. Tem um show de imitações do Rafa. Vai falar um pouquinho sobre o Madura. Fala aí, Rafa. Fala, TF, amigos do canal do TF. Rafael Barbosa aqui para fazer aquilo que eu faço toda a rodada. Trazer as informações do próximo adversário do Botafogo, que no caso é o Madureira. Então vamos falar do tricolor suburbano, vamos falar do Madureira. O Madureira que atualmente não disputa nenhum campeonato com divisão nacional, no máximo a Copa do Brasil, que disputou nessa temporada, foi eliminado para o Paysandu logo na primeira rodada. E no Campeonato Carioca, o Madureira faz uma campanha sólida. Até agora o time está invicto na competição. Dos 6 jogos que disputou, somou 10 pontos, empatou 4 e venceu 2. Vem fazendo um campeonato sólido. Ano passado, o Botafogo enfrentou o Madureira logo nas primeiras rodadas do Campeonato Carioca, se eu não me engano foi exatamente na primeira, com um time completamente sub-20, e acabou perdendo lá em Conselheiro Galvão pelo placar de 2-0. Dessa vez a gente espera que seja diferente, o Botafogo precisa se consolidar na briga pelo G4 e para isso vai precisar vencer o Madureira. O Madureira que tem como provável escalação os jogadores Felipe Lacerda no gol, a defesa é formada por Juan Rodrigues, Edmário, Maurício Barbosa, Juninho Monteiro. E o meio de campo vem com Feitosa, Nivaldo, Humberto, Bruno Santos e o ataque é formado por Silas e Luiz Paulo. Essa é a provável escalação do Madureira para enfrentar o Botafogo. O Madureira que também tem em seu elenco um velho conhecido da torcida do Botafogo, Elias. Ele mesmo, centroavante que atuou no Botafogo por volta de 2013, 2014. Era reserva naquele time, alguns jogos jogou como titular, mas não era destaque. Atualmente ele está no Madureira, mas não deve ir para jogo amanhã. Ele tem ficado de fora de alguns jogos da equipe e não deve ir para jogo amanhã. Então essas foram as principais informações do Madureira. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Valeu, galera. Valeu, Tércio. Quem vai apitar o jogo é Wagner Nascimento Guimarães.
O Botafogo tem que vencer, não tem outro palpite e tem que ter desempenho. É o que a gente está cobrando um pouquinho. Não basta apenas vencer os adversários pequenos. Claro, a vitória é sempre importante, mas o desempenho tem que melhorar. No último jogo a partida não foi boa, o Botafogo sofreu para conseguir achar um resultado contra um time limitado como é o do Nova Iguaçu. Para falar sobre um jogo clássico entre as duas equipes, o meu amigo Léo está aqui para falar com vocês e contar uma história. O Léo conta algumas histórias bem bacanas. Fala aí, Léo. Fala galera, tudo bem com vocês? Leonardo Araújo, mais uma vez aqui no canal do TF para conversar com vocês sobre mais uma partida histórica do Botafogo. Dessa vez contra o Madureira, em partida que ocorreu em 2011 pela Taça Guanabara. O Botafogo venceu o tricolor suburbano por 4-1. O time, à época treinado por Joel Santana, foi a campo com Jefferson, Antônio Carlos, Márcio Rosário, João Felipe e Lucas, Bruno Thiago, Marcelo Matos, Renato Cajá e Somália. E no ataque a dupla Mercosul, Herrera e Louco Abreu. O destaque dessa partida era Rodrigo Lindoso, que no futuro viria a vestir a camisa do Botafogo, estava no Madureira e era o cara que cobrava falta, pênalti, todas as bolas paradas do Madureira eram responsabilidade do Rodrigo Lindoso. Os gols da partida foram marcados por Herrera, que aproveitou uma falha do goleiro Kleber e teve apenas o trabalho de empurrar para o fundo do gol. Aí o Lucas lá pela direita, tentou fazer o cruzamento para o Herrera, o zagueiro tocou contra, voltou no Herrera! O segundo gol veio de pênalti, já que Douglas Assis, no momento da finalização do Antônio Carlos, colocou a mão na bola, o juiz viu, o Louco Abreu foi lá, converteu e ampliou o placar para 2-0. 3 minutos de bola rolando, Louco Abreu, vai pra bola, partiu Abreu, gol! O terceiro gol veio num momento importante, porque o Madureira havia descontado o placar com o Rodrigo Lindoso, a partida estava 2-1, e na diagonal, o Alessandro, que entrou na vaga do Lucas, encontrou um belo chute, um chute forte, que passou por entre as pernas do goleiro Kleber e conseguiu fazer 3-1, botando uma pá de cal na reação do Madureira. Levou pro pé, agora ele viu o Alessandro, domina o Alessandro, vai bater pro gol, gol! Já o quarto gol veio do nosso talismã, o Caio. No Uruguai, Grêmio e Liverpool 2-2, no Pacaembu 0-0 Corinthians e Tolima. Na esquerda, Renato, Alex escorregou, mas o Renato cruzou pro Caio! Essa foi a lembrança de hoje. Quero pedir para vocês que deixem um like aqui no vídeo do canal do TF, é muito legal fazer parte dessa equipe e trazer essas histórias aqui para vocês. Peço também que vocês se inscrevam no canal do YouTube, aqui o canal Memória Alvinegra, e também sigam o Memória Alvinegra lá no Instagram, inclusive tem um conteúdo bem legal lá sobre a maior goleada do confronto entre Botafogo e Madureira, foi um 6-1 lá em 1962, dá uma passada lá, curte, vê o resto do conteúdo lá, tenho certeza que vocês vão gostar porque é feito com muito carinho. Desde já agradeço a vocês que estão aqui assistindo. Leonardo Araújo para o canal do TF. Três jogadores estão ali na alça de mira para saírem do Botafogo. 2 estão praticamente certos, né? Ontem, o presidente do Sérgio Melo, em entrevista à Rádio Bandeirantes, que eu vou falar sobre essa entrevista no nosso vídeo da hora do almoço, ele confirmou a saída do zagueiro para a equipe do Nordeste. Apesar de um dirigente do tricolor lá do Nordeste brasileiro ter falado que não está certo ainda, etc., o presidente do Botafogo cravou a saída do zagueirão. E o Globoesporte.com ontem trouxe que as conversas entre Atlético Mineiro e o Esporte Clube do Recife para que o Zé Wellison acertasse com a equipe de Pernambuco, essa conversa rolou e realmente ele está próximo de sair do Botafogo. Seu salário ali é um pouquinho alto e o Alvinegro não vai fazer jogo duro para que esse atleta saia. Seu contrato era só até o final do Campeonato Carioca e com isso o Botafogo não vai fazer tanta força. Ontem o jornal Extra também trouxe a informação de que Matheus Babi tem uma proposta de $1 milhão por 25% dos seus direitos, esta vinda do Fluminense, rival do Botafogo aqui no Rio. Além disso, a proposta que todos já conhecem a respeito da equipe do Atlético Paranaense. Na entrevista da Rádio Bandeirantes ontem, o do Césio disse algo que é bem interessante sobre o Matheus Babi. O Botafogo tem 30% de taxa de vitrine e 10% dos direitos do jogador. Então, mesmo que acabar a taxa de vitrine, o Botafogo manteria 10% deste atleta. Pelo menos estas foram as palavras do presidente do Sérgio Melo. A situação do Babi deve ser resolvida durante a semana. Hoje ele está relacionado para o jogo, ele pode ser titular. E ontem, nessa entrevista na Rádio Bandeirantes, o presidente do Sérgio falou algo que é realmente
certo a respeito do Babi. Ele tá sentindo o Babi um pouco desmotivado, parece que querendo sair do Botafogo. Esse é um pensamento do presidente do clube e é algo para a gente observar bem. Agora vamos ver, algumas outras saídas devem acontecer, como eu venho falando aqui no canal do TF há alguns dias. A situação do Calu está ali negociada, depende só do aval do advogado do jogador, o advogado que está resolvendo tudo. O Botafogo já fez a proposta, já está tudo certinho, só falta mesmo o aval, o advogado dele assinar tudo ali e devolver para o Botafogo. A maneira que será o pagamento já foi discutida, já está resolvida. Assim que resolver, eu passo aqui para vocês. Tem esses números aqui, só que eu não vou divulgar antes, porque de repente vai acontecer alguma zebra. Vamos esperar tudo estar sacramentado. Foi o que eu falei há 3 dias aqui no canal. Se vocês não viram um vídeo, vejam, que acho que foi no sábado o que eu postei isso, se eu não me engano. Sábado ou domingo. Vejam aqui este conteúdo do canal. Tem que resolver a situação do Lecaros, a situação do Juan, a situação do Barrandegui, jogadores que ainda estão com seus futuros incertos no Botafogo. Mas com isso, o elenco está começando a ficar vazio da temporada 2020-2021. É isso, meus amigos. Espero que vocês tenham curtido. Um abraço, fiquem com Deus. Tamo juntos. Falei que seria 11, não. Será às 10 horas hoje o nosso almoço com o TF. Então vai ser sucrilhos com o TF. E depois você terá, assim que acabar a partida entre Botafogo e Madureira, aquela live marota, moleque serelepe, a live pós-jogo. Beijo, tchau, tchau e fui!